Vou conceder a palavra, primeiramente, ao senador Girão. Uma pequena palavra só, senador, para a gente logo começar a entrar nas nossas discussões. Fique à vontade, senador. Olha, doutor Maurício, muito obrigado pela oportunidade. Também a Cláudia Trinca, ao Paulo Generoso, ao meu amigo, meu irmão, senador Lazier Martins, que é um combatente de causas que a gente abraça, de princípios e valores. E você que está nos assistindo, obrigado pela UNAB pela oportunidade. E assim, o momento que a gente vive é um momento histórico, emblemático. O Senado Federal não está próximo da população brasileira, está apartado do nosso povo, e eu digo até que o povo tem legitimidade. Quem acompanha a política realmente tem razão por não estar vendo com bons olhos o que o Senado da República tem feito ultimamente, né? Porque é um tratoramento por cima de tratoramento, um desrespeito por cima de desrespeito, engavetando todas as demandas da sociedade, prisão em segunda instância, que a gente está demorando muito, está cozinhando isso no Senado Federal, a questão dos pedidos de impeachment de alguns ministros do Supremo, com indícios fortíssimos, e não tem outra casa para se fazer a investigação, a análise, que é o Senado da República. Não é feito isso, por decisão monocrática do presidente, que nós elegemos, né, o presidente Davi Alcolumbre. Naquele momento era Davi ou Renan Calheiros, né? Agora a gente está num momento importantíssimo, porque podemos escolher um novo presidente do Senado Federal. E, para isso, a participação da nossa sociedade, agora, no dia 1º de fevereiro, e o momento é esse, para começar a esquentar a prévia dessa eleição, a gente precisa participar, a população precisa participar. Tem já nomes que estão aí engatilhados, pré-candidaturas. Inclusive, está aqui nessa live, que é o senador Lazier Martins, pré-candidato ao Senado, à presidência do Senado Federal, e a gente não tem outra maneira de mudar o Brasil. Eu estou convencido de que o Senado precisa ter altivez, precisa fazer essa reforma, que é a reforma da ética, a reforma moral no país. A grande reforma, a mãe de todas as reformas que nós precisamos para esse fantástico Brasil dar certo, é a reforma de princípios e valores. E a impunidade impera hoje no Brasil. Então, eu acredito que uma união nossa, das pessoas de bem, dos cidadãos de bem, do Brasil inteiro, vai fazer a diferença, porque se tem uma coisa que o político respeita em Brasília, eu já percebi isso em menos de 2 anos de mandato. É um povo organizado, é um povo que se manifesta, que cobra, aí sim os políticos respeitam. Então, parabéns por essa live, é uma honra, uma alegria estar presente, porque é um instrumento realmente de mobilização, e é isso que a gente precisa, porque senão nós vamos ter mais 2 anos, se elegermos mal o presidente do Senado, mais 2 anos de engavetamentos sucessivos naquela casa. Mas então, eu estava iniciando falando que sobre o aspecto que eu acho que é criminoso ou ilegal, né, de prevaricação, por conta do que o residente e as regras determinam, né, e eu queria saber dos senhores aí o que a gente pode comentar, confirmar ou visualizar, para que a gente possa fazer uma ação efetiva. A palavra está à vontade aí. Bom, tá, então, peço a palavra diretamente de Porto Alegre. Olha, doutor Maurício e colegas desta discussão, um dos problemas mais graves com relação aos cometimentos do Davi Alcolumbre é que ele negou o tempo todo a regulamentação dos processos de impeachment. Foi por isso que ingressei com o projeto de resolução número 11/2018 para estabelecer o procedimento após a entrada dos pedidos de impeachment.
Isto é, qual é o prazo que ele deveria aguardar, o máximo de 10 dias, por exemplo, para submeter à mesa do Senado a discussão dos pedidos de impeachment. Ele jamais quis colocar em discussão, nem mesmo na mesa, até porque eu digo isso todas as vezes que participo de uma discussão. Durante todo o ano de 2019, isto é, durante todo o primeiro ano de mandato como presidente do Senado, Davi Alcolumbre não realizou nenhuma reunião da mesa do Senado. Sabem os senhores e as senhoras que a mesa do Senado é composta de um presidente, 2 vice-presidentes, eu sou o segundo vice-presidente, e 4 secretários, mais 4 suplentes dos secretários. Pois esse grupo diretivo do Senado jamais teve oportunidade de se reunir. Sempre, monocraticamente, Davi Alcolumbre decidiu tudo, jamais consultou a mesa. E no ano de 2020, no ano recém-findo, realizou uma única reunião em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia, porque tinha um motivo urgente, que era o julgamento condenatório do Superior Eleitoral de cassação da senadora Selma. Aliás, uma das grandes injustiças, por total influência do Gilmar Mendes, que é matogrossense, tanto quanto Selma. E como a senadora Selma colocou na cadeia o governador do Mato Grosso, o presidente da Assembleia Legislativa, houve um desejo de vingança muito forte. E aí se incumbiu dessa vingança o Gilmar Mendes. E foi até as últimas consequências, numa rapidez impressionante, o processo de cassação da senadora Selma, porque teria recebido uma verba na pré-campanha, quando ela deixou a magistratura para concorrer ao Senado Federal. Foi a única reunião da mesa em fevereiro do ano recém-findo de 2020. Ora, não havendo reunião, jamais se pôde discutir os 41 pedidos de impeachment. Eu vi agora que o Alcolumbre mandou arquivar 36 pedidos de impeachment contra ministros e mais 2 pedidos contra o procurador-geral, 38 no total. Outros 3 eu não sei que fim ele deu. Ele adotou uma estratégia de submeter ao advogado do Senado, que é cargo de confiança dele, presidente, para dar um parecer, quando não é hipótese para parecer. O que diz a lei é que o advogado pode examinar as questões formais, pois em todos os pedidos de impeachment, o advogado do Senado se intrometeu, entrou também no mérito e culminou dizendo que não cabia o pedido de impeachment e opinava pelo arquivamento. E, com base nisso, foi que o Davi Alcolumbre arquivou. Portanto, no mínimo, uma grande imoralidade. Olha, eu queria aproveitar essa fala do Lazier, que sempre tem se demonstrado, né? Eu já acompanhava o trabalho do Lazier antes de chegar ao Senado, porque ele está já há 6 anos no Senado, né? E ele sempre foi muito ponderado, sempre muito respeitoso em tudo que faz. E eu estava ao lado dele nessa questão de ordem que ele fez em outubro. Acho que foi a primeira sessão presencial, quando a gente foi votar autoridades, inclusive esse novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que, para mim, respeitando a pessoa, né, sempre eu respeito as pessoas, mas foi um grande equívoco essa nomeação, né? Ao meu ver, conduzida pelo Centrão, uma negociação que não poderia ter sido feita. Eu que votei no presidente Jair Messias Bolsonaro desde o primeiro turno, mas fiquei profundamente decepcionado com essa indicação, porque eu esperava que ali não tinha que ter absolutamente nenhum tipo de negociação, porque a gente estava esperando há muitos anos um Supremo que tivesse um ministro para fazer uma diferença em causas a favor da Lava Jato, contra a impunidade, a favor da vida, né, com princípios e valores fortes que o povo brasileiro tem, contra a droga, enfim. E
nós tivemos essa chance, e como a Cláudia falou há pouco tempo, por ser jovem, o ministro que entrou, o Nunes, ele vai ter aí 27 anos, que nós vamos ter que ter aí para os nossos filhos e para os nossos netos, algo que, repito, é imperdoável o que aconteceu nesse ano que eu pude testemunhar. Eu dei um voto publicamente contra. Publicamente eu votei na sessão, tanto na CCJ quanto no plenário, contra essa indicação. Porque a gente não pode perder a oportunidade de mudar o STF. E a gente teve essa oportunidade. Mas o que fazer agora? Para não chorar o leite derramado. O que fazer agora? É o que vocês estão fazendo aqui. Eu quero agradecer a oportunidade dessa live, porque isso é fundamental, a população saber o que está acontecendo e reivindicar dos seus representantes, participar da vida política do Brasil, né? O que o presidente Davi Alcolumbre fez nesses 2 anos de mandato foi um absurdo. Ele faz o que quer lá dentro, faz o que quer. A gente grita, a gente denuncia. Ele estava muito próximo, acredito, do impeachment ali, de uma prevaricação, entrar em alguma coisa com relação a isso. Eu até cheguei a conversar com alguns colegas sobre isso, porque já não estava mais dando e a gente estava vendo que a coisa estava muito acordada, construída para a possibilidade de reeleição dele. Mas por uma intervenção que eu considero divina, se quebrou aí esse pacto entre eles e o presidente Davi Alcolumbre não vai ser mais o presidente do Senado dia 1º de fevereiro. Nós temos agora que nos unirmos, que estarmos juntos com as pessoas de bem, eu repito, desse país, que a maioria esmagadora da população são pessoas cumpridoras dos seus deveres, pessoas de boa índole, trabalhadoras, íntegras. E a gente não pode deixar que se continue isso, né? Então, o que está acontecendo hoje é muito simples. Sabe aquele símbolo do infinito? Aquele símbolozinho do infinito? É o seguinte, um poder protegendo o outro. O Supremo Tribunal Federal protege alguns senadores e alguns senadores protegem o Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Né? Porque alguns senadores têm problemas de correligionários e até deles mesmos lá no Supremo, por causa do famigerado foro privilegiado. Está lá na mesa da Câmara, por incrível que pareça, a gente tem que dar os parabéns para o Lazier, porque estava na legislatura, o fim do foro privilegiado foi aprovado no Senado. Olha que coisa boa. Olha que vitória. Né? Unanimidade. Popular também. Unanimidade. Pressão popular. O nome é isso, pressão popular. E aí, foi para onde? Foi para a gaveta do presidente da Câmara, que também vai sair agora. Olha que eleição importante, essa que nós vamos ter no dia 1º de fevereiro. Então, só para concluir, nós precisamos entender o jogo que é feito. O jogo é esse. Por causa do foro privilegiado, os senadores têm receio de contrariar os ministros do Supremo. Aí fica esse joguinho, porque o Supremo virou uma casa política no Brasil. É casa política o que tem acontecido dentro do Supremo Tribunal Federal. Tem mais coisa para vir por aí. Tem processos aí para anular as decisões do ministro Sérgio Moro. Tem coisas graves que vêm por aí que a gente precisa, enquanto é tempo, se unir, né? E tá junto, tá cobrando, tá se manifestando. Esse país nosso, ele é fantástico. Eu já sabia, antes de entrar na política, antes de conhecer um pouco as entranhas, que era um país riquíssimo. Mas é muito mais do que isso. O Brasil, ele não era para estar passando esses perrengues que a gente está passando, com 13, quase 14 milhões de desempregados, né? Com o país com problemas na economia. A gente não era para estar passando. Isso é tudo fruto de gestões muito ruins, da impunidade, da corrupção, né? Você vê o próprio governo atual ainda patinando muito em muitos aspectos, mas tem escândalos de corrupção
Eu acho que é isso que está dando essa sobrevida ao país com relação ao pagamento do auxílio emergencial que foi feito até dezembro, que não faltou dinheiro para a saúde. O fato é esse. O governo federal cumpriu tudo que foi pedido dos governadores, né? Então, dinheiro não faltou. Agora, escândalo dos governos, nós tivemos muito. Ainda já teve gente presa, gente que está com o processo ainda correndo, mas eu acredito que vai vir muito mais coisa aí com esse escândalo do coronavírus, muito dinheiro desviado. Agora, de uma vez por todas, para encerrar mesmo essa minha participação aqui, eu queria dizer que esse poder que protege o outro, Supremo, que protege o Senado, Senado que protege o Supremo, né, porque eles se retroalimentam ali, e a grande blindagem é o foro privilegiado. Eu acho que no dia que a gente acabar com isso, e no dia que a gente fizer o nosso trabalho como senadores, e deixarem a gente fazer, e a chance que a gente tem de botar um presidente sério, um presidente que vai ter coragem de fazer a demanda da sociedade, de fazer acontecer, eu acho que se tiver um impeachment, Cláudio, um impeachment, doutor Maurício, Paulo, um só, vai servir como um grande, de uma forma muito pedagógica, vai ser muito importante para frear um pouco o Supremo Tribunal Federal, que está sem limites. Ele manda e desmanda no país, no próprio executivo, no legislativo, fazendo legislações aí sobre a vida desde a concepção, por exemplo, sobre a liberação de drogas. Ou seja, eles não têm limite, eles fazem o que eles querem no Brasil e a gente não pode deixar que isso aconteça pelo bem dessa nação fantástica, que tem tudo para estar aí, top 5 no mundo. O Brasil tem tudo para estar em pouco tempo. Mas, infelizmente, essas travas, esse joguinho político, né, vem deixando esse país de joelhos para o crime, de joelhos por causa da corrupção, por causa da impunidade. Senador, a gente tem efetivamente coisas a serem feitas pelo processo que está se passando, né? O dia 31/12, com o arquivamento dos processos pelo Alcolumbre, ele não é definitivo, por conta daquilo que eu me posicionei, a doutora Cláudia também já falou, é uma unidade que não se supera, ela não consegue se manter em si mesma. Então a gente vai lá, vamos tentar de alguma forma reverter essa situação. A gente está à disposição, certo? Tá. Agora, mudando de assunto, enquanto essa campanha para um novo presidente do Senado, à disposição a gente já está faz tempo, o senhor já sabe disso, né? Se a gente tiver mais gente a se unir a nós para isso, sim. O posicionamento principal é que a gente tenha um senador que faça aquilo que tem que fazer, senador. Nada mais e nada menos. Vai ser presencial a votação, senador? Essa é a grande... Hoje, durante o dia, Paulo, foi um debate intenso aí com a opinião de senadores, de deputados, sobre essa votação. Eu acredito que é melhor que seja presencial, tá certo? Que a gente possa ali, de uma forma organizada, e é possível fazer isso, no Senado é plenamente possível, porque na última vez que aconteceu a eleição da presidência do Senado, eu não sei se vocês lembram, a população parou para assistir na TV do Brasil inteiro. Parece uma final de Copa do Mundo, porque estava aquela polarização, né? Renan Calheiros e o Davi Alcolumbre, aquela situação toda. E aí a gente conseguiu mobilizar. Vocês foram fundamentais para mobilizar a população e precisa de novo. Precisamos de novo, porque são 2 anos agora que a gente vai ter novamente com o novo presidente. Presencial, a gente vai poder fazer o voto aberto. O voto aberto é aquele que a gente abre aqui e diz, mostra. E foi decisivo esse voto aberto na última eleição. Acredito que muitos senadores, inclusive eu, nós fomos ameaçados lá instantes antes da votação de que poderíamos ser caçados, porque aquilo estava quebrando, acredite se quiser, o regimento da casa. Vocês lembram disso?
E o engraçado é que foi É logo... piada. É piada. E aí eu disse na minha fala, eu falei, olha, vocês podem até me caçar no primeiro dia do meu mandato, mas eu vou ser caçado com muito orgulho, eu vou botar a cabeça no travesseiro e dormir dizendo que cumpri bem, tá aqui meu voto é o Davi Alcolumbre, né, porque era para derrotar o Renan. Mal sabia eu que a gente ia ter essa situação que é quase 6 por meia dúzia. Pior ainda. O que aconteceu, a troca. Pior.